Tem mais problema, né? Tem muito problema. Problemas. Mães de alunos denunciam escola particular de São Paulo por várias irregularidades. Eu vi até você falando com o seu filho a respeito disso de novo na internet, né? O problema todo é que as escolas têm que cumprir a legislação. E aí fica difícil quando uma escola vende material didático, obriga o aluno, que a lei não permite, obriga o aluno a comprar dentro da escola, a mãe compra antecipadamente em outubro do ano passado e pergunta se tem material didático. Não tem. Não, receberam até agora, estão assim? em cima das provas e aí nós fomos lá para resolver o problema. Não só esse problema, outros problemas que a escola também enfrenta. Então vamos ver? No contrato de vocês, vocês obrigam a pessoa a comprar o material didático antes da matrícula? Obriga? Sim. A senhora precisa ler o contrato, porque eu já li. A gente não recebeu o mesmo material. Então, mas não pode vender uma coisa que não tem. Na publicidade fala de uma escola bilíngue e o contrato não fala da escola bilíngue mais. Fora isso, nós temos denúncias, inclusive, de falta de papel higiênico no banheiro. Essa unidade que você está errada. O cartão foi passado aqui, a matrícula foi feita aqui? Também. Também. Então, nós estamos no lugar certo. A pergunta é, as escolas estão enquadradas no Código de Defesa do Consumidor? E a resposta eu já lhe digo. Tanto as públicas quanto as privadas têm que cumprir o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a legislação que diz respeito ao ensino. Eu estou aqui com uma mãe, que é a Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Celso. Letícia é mãe da? Isabela. Da Isabela. Trouxe aqui a documentação toda. Ela reclama de que contratou os serviços da escola e comprou os livros que a escola obriga antecipadamente, no mês de outubro. Isso, mês de outubro de 2025. Só que a gente está em abril. Sim. Recebeu os livros didáticos? Não. Nada? Nada. Desde outubro. E aí a gente começou a conversar e ela começou a me citar outras irregularidades. Não só a Letícia, mas também outras duas mães que mandaram vídeos pra gente. Vamos ver? O meu relato mesmo hoje, a minha satisfação em relação principalmente aos livros didáticos da Maia, que foram pagos no mês de outubro de 2025 e até agora ela não recebeu. A escola disponibilizou algumas xerox que ela está tendo muita dificuldade para fazer as atividades. Em relação também à rematrícula, essa rematrícula ela foi parcelada, né? Dentro ali dessas 13 parcelas, na verdade foi disso que não foi, depois foi. Enfim, não ficou tão claro isso para nós pais, né? No caso eu e meu marido. A gente também não ficou tão certo, né, do que realmente está sendo feito, se é a forma correta. E a questão do bilíngue também, sempre a gente acreditou, né, do começo, quando ela entrou na escola, que ela estaria sempre fazendo esse bilíngue, mas hoje ela não está. Ela comentou com nós que não é todos os dias que ela faz essa atividade, que ela tem essa aula de inglês. Então é outra coisa também que está deixando a desejar, como a questão também de ar-condicionado, ventilador na sala dela, por conta do calor, né? E é isso, a gente está em busca de uma melhora, né? Que seja resolvido. Como vocês viram, a Roberta reclama dos mesmos problemas que a Letícia reclama. Mas não é só ela, tem mais uma mãe. Não entendi o porquê desse valor de 13 parcelas, que foi explicado para mim. É que por causa do aumento que teve, ao invés de ser 12 parcelas, iam ser 13, para não ficar tão caro a mensalidade. Banheiro sem trava na porta, já teve casos de não ter papel higiênico, o piso quebrado, uma sala sem ventilador. Então, acho que precisa esclarecer essas dúvidas. Está faltando higiene na escola. Existem alunos que não têm papel higiênico, nós estamos falando de uma escola privada, não de uma escola pública, que só para ter uma ideia, esse ano está cobrando R$ 9.964 pela anuidade. E o pior, nos contratos passados, como esse que vocês estão vendo aqui, eram 12 parcelas. Sim. Neste contrato novo, São 13 13 parcelas. No contrato do ano passado,
o ensino era bilíngue. Eles mantiveram essa publicidade, só que mudaram o sistema. Já não é mais bilíngue. E isso não foi mudado, inclusive, na publicidade, olha só. Essa publicidade que nós temos aqui, programa bilíngue, os pais contrataram e colocaram seus filhos nessa condição, só que isso acabou. Sim. Você tem tentado com a diretora várias vezes resolver o primeiro problema, o mais grave, a falta dos livros. Material, exatamente. Como é que a sua filha está? Minha filha estudando? a princípio, dividia a apostila com um coleguinha, né? Depois eles disponibilizaram cópias, porque eu briguei muito lá na escola, e aí acabaram liberando cópias de péssima qualidade. Ou seja, eles copiaram os livros Isso. e entregaram para os alunos. Isso. Mas aqui no contrato que eu tenho em mãos, eles estabelecem nesse contrato, nós tiramos uma cópia do tamanho que deveria ser, porque o tamanho original é impossível ler e fere, inclusive, a legislação em vigor. Olha só o tamanho das letras. Como deveria ser, Celso? Deveria ser esse que está à direita de vocês e não esse que está à esquerda. Foram feitos aumentos e aumentada a quantidade de parcelas sem consultar os pais. Não existe um corpo de pais que tem aí a obrigação de negociar com a escola. Planilha de custo? Nunca peguei uma na mão. Nunca eu não foi sei qual que é o apresentado. custo da escola. É importante dizer que a legislação é clara, diz que para você aumentar a anuidade do ano passado para o ano seguinte, você tem que dar satisfação aos pais e dizer por que está aumentando, né, e quais são os custos que estão aumentando para que a mensalidade seja aumentada. Nada disso consta aqui. Nós temos vários documentos. A própria diretora da escola não sabe como resolver o problema, foi indagada várias vezes e olha o áudio que ela mandou para as mães. Nossa, Letícia, isso está me dando, olha, uma raiva. Eu já briguei, porque eu não sei o que esse povo fez. Os pais que compraram depois pela plataforma, chegou, e vocês que compraram, não só você, tem acho que uns 200 pais que compraram. Um absurdo, um absurdo. Como vocês podem ver, a própria diretora está inconformada com o que está acontecendo. Como a escola tem dono e o dono está acima da diretora, vamos até lá para resolver o problema? Vamos sim. O que você mais quer, né? E as outras mães. Não vejo a hora de resolver isso. Vamos lá. Vamos lá. A Patrulha do Consumidor está chegando aqui no Jardim dos Bichinhos, região de Interlagos. A escola fica logo ali na frente. Nossa, vamos conversar com a direção aqui para ver se resolve o problema, né? Aqui, ó. A escola é bem essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Letícia, você que está acostumado aqui, toca lá para que eles abram a porta e a gente possa discutir uma situação triste, né? Os alunos estão sem material desde o começo do ano. Pagou em outubro. E o contrato exige, inclusive, que eles comprem material antecipadamente, senão não pode fazer matrícula. Gente, o contrato tem um monte de irregularidades, um monte. Eu andei grifando algumas aqui. Olha só, é proibido o aluno trazer aparelhos celulares. Vai abrir. Vamos lá. Dá licença. Está dizendo que é proibido os alunos trazerem aparelhos celulares. Isso está certo. Isso está certo. Proibir de trazerem aparelhos celulares. Mas se for pego o aluno, ele é multado. É multado. Eu nunca vi isso. É multado. Não é uma advertência, não é uma suspensão. É uma multa. É uma multa que eles cobram aqui de 20%. 20% aqui, ó, gente. Ou melhor, 10%. A multa é 10% do valor da mensalidade. E se não pagar a multa, não retira o celular. Boa tarde, dá licença. Tudo bem? Podemos falar com alguém da direção? É a senhora Angélica, né? Não. Não?
diretora não fica aqui. Ah, ela não fica aqui? Ah, quem que vai falar com a gente? Não entendi. Tabata? Tá, a gente aguarda, obrigado. Bom, eu estava mostrando aqui para vocês algumas abusividades do contrato firmado com os alunos. Transferências ou cancelamentos antes de findar o quarto semestre eletivo e a partir de setembro do ano letivo, em vigor pagarão multa de 2 mensalidades, ou seja, você paga o ano todo. Né? Quer dizer, se o pai tiver que viajar, tiver passando algum problema, os pais tiverem por algum motivo que cancelar, eles não podem fazer a transferência, senão pagam uma multa desse tamanho. É evidente que se deve cobrar até o mês que foi cursada a escola, mas não uma multa desse porte. Olha só, ó. Em caso de desistência da matrícula por parte do contratante, que seria o pai, antes do início do ano letivo, será cobrada uma multa de 30%. Ora, se a prestação de serviço não foi efetivamente realizada, não pode ser cobrada multa. Então, o contrato é um contrato complicado. Agora, o que mais me chamou a atenção aqui é que nos contratos anteriores era um contrato bilíngue. Esse ano retiraram e não avisaram os pais. Não. Retiraram a condição de bilíngue. Oi. Ah, pode subir? Dá licença. Vamos lá. Ah, obrigado, viu? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu sou coordenadora pedagógica, sou a Tabata. Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Nós estamos com a reclamação da Letícia e de mais 2 mães de que adquiriram um material didático e o material didático até hoje não foi entregue. Que agora recentemente foi copiado esse material didático e entregue, é uma cópia que a qualidade não é boa, mas a lei proíbe, porque tem direitos autorais. E a escola obriga os pais a comprarem antecipadamente, pois se não comprarem antecipadamente, eles não conseguem renovar a matrícula. Isso é uma prática abusiva, ferir o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe condicionar a venda de um produto a um serviço. O produto é o livro, o serviço é a escola. E os contratos que são firmados, o ano passado vocês tinham um contrato bilíngue, a publicidade de vocês que diz que é uma escola bilíngue, só que esse ano foi retirado do contrato a condição de bilíngue, você é coordenadora pedagógica, pode explicar para a gente. Foi tirada a condição de bilíngue e nada foi dito para os pais, não foi feita uma reunião com os pais. Não é um colégio bilíngue, é um programa bilíngue. Mas a propaganda é outra. Olha a publicidade de vocês, isso é crime, isso é publicidade enganosa. Artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Isso não pode. Vou falar uma coisa sincera, esses negócios de... O Celso, ela não vai poder responder. Quem deveria estar aqui não está, acredito eu, que é a Ana Mary ou a Mariana. Vamos ligar para ela. Alô, Ana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Ana, é o seguinte, nós recebemos a denúncia de 3 mães com relação a uma série de irregularidades que estão ocorrendo no colégio. A primeira delas é a falta do material didático, que as mães adquiriram em outubro. No contrato de vocês obrigam a pessoa a comprar o material didático antes da matrícula, sob pena de não fazer a matrícula. Isso fere o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39. Não, gente, o contrato não obriga? Sim, a senhora precisa ler o contrato, porque eu já li. Fora que o contrato está em caracteres que são proibidos pela lei, muito pequenos, né, teriam que ser mudados. Até mostrei a diferença entre o que deveria ser e o que é. E o contrato ainda estipula, o contrato anterior estipula que existe um sistema bilíngue. No contrato desse ano já não tem mais o sistema bilíngue. Quando vocês contrataram o novo sistema apostilado, os pais já tinham feito a matrícula sem conhecimento prévio, o que a lei proíbe.
Vocês passaram de 12 para 13 mensalidades, aumentaram o valor, diminuíram a carga horária, porque se não é bilíngue, diminuiu a carga horária, então fere o Código de Defesa do Consumidor também. Passaram para 13 parcelas sem conversar com os pais, o que a lei determina que o acordo acima de 12 parcelas tem que ser com os pais presentes, e não apresentam as planilhas de custo. Fora isso, nós temos denúncias, inclusive, de falta de papel higiênico no banheiro. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para saber que a diretora, a senhora Angélica, não tem como responder quando vai chegar o material didático. Mas essa unidade que você está errada. É a unidade que a Angélica fica. Então, mas, então, peraí, por que nós estamos aqui? Porque o cartão foi passado aqui, a matrícula foi feita aqui? Também. Então, nós estamos no lugar certo. Onde foi contratado o serviço é onde a gente tem que bater a porta, porque é o que diz a lei. Então, eu posso te apresentar um pedido à nota fiscal, porque chegou material de limpeza todo, a gente pede material de limpeza todo dia 25. Se não há papel higiênico no banheiro, o que acontece muitas vezes é que as crianças, elas jogam até dentro do vaso. Então, nós temos os períodos de reposição. Mas não é isso que as mães estão dizendo, não é só uma mãe. As mães estão dizendo, mas a gente precisa averiguar também. A gente não pode só acusar sem realmente ter certeza, porque isso já é um absurdo. Tem a falta de trinca nos banheiros também. A Isabela nem está usando o banheiro por falta de trinca. Não, então as crianças ficam constrangidas em entrar no banheiro e ficar a porta aberta. Então, a manutenção de lá é feita toda terça-feira. Quanto tempo está sem trinca? Desde que começou as aulas. 26 de janeiro. Desde que começou as aulas está sem trinca. Seria o caso da direção dar uma olhada no que está acontecendo. Inclusive, foi relatado isso no dia da reunião por algumas mães, tá, Ana Mary? Porque não é uma mãe que está falando, são várias mães que estão falando. O contrato de vocês tem várias cláusulas abusivas, inclusive de multas que não são apropriadas para a educação. Por exemplo, o uso do celular deve ser proibido? Com certeza, existe lei, inclusive, que proíbe. Só que as apenações são suspensão, comunicação aos pais, até, se for um caso grave, expulsão, mas multa de 10% sobre o valor da mensalidade é a primeira vez que eu vejo uma escola querer multar os pais dos alunos. Isso não existe. Então, essas coisas têm que ser sanadas. Agora, o material didático já está aí? Elas sempre receberam um desconto até a matrícula de 2025, que é a isenção da primeira parcela da mensalidade. Isso não está no contrato. Pode falar, pode terminar, mas só que não está no contrato, que a gente está obedecendo especificamente o que está no contrato. Pois não. Nesse ano não está mesmo, mas no contrato de 2020... Também não está. Também não está. Também não está, eu leio o contrato inteirinho, de 2025, não está. Tá. Então, nós enviamos sempre uma proposta de matrículas. Os pais que fizessem matrículas até o dia 30 de outubro, eles conseguem pagar em 2 parcelas, antecipação de janeiro. E isso é cabível. Isso é cabível. Oi? Isso é cabível, a lei permite. Isso. E não pagariam a matrícula. Se o pai não pagar até essa data, a gente considera que ele está abrindo a vaga para outro aluno, então, se ele não cumprir a data, aí sim a gente cobraria as 3 parcelas. Isso é uma posição de promoção da escola. Tá, deixa eu só lhe orientar. A lei só permite 12 parcelas, incluindo a matrícula. Para um plano de 13 parcelas, os pais devem ser comunicados, deve haver uma reunião entre pais que representam a cadeia toda, até porque é necessário a entrega da planilha de custos, que até hoje nenhum dos pais que reclamaram viram na vida deles. Mas nenhuma escola aí na região faz isso. Mas desculpa, eu não estou aqui para saber se escola faz ou não faz. Eu estou aqui para fazer a lei ser cumprida. Essa é a minha obrigação. Então, vamos fazer a lei ser cumprida. Então não pode cobrar 13 parcelas, tem que devolver uma parcela para os alunos, para todos os alunos. Tá. Se a gente estiver errado, nós faremos isso. Parabéns.
Parabéns, é assim que tem que fazer. Agora, e o material didático, quando vai ser entregue? Começar as provas segunda-feira. Então, material didático, um atraso com a ARCO, que eles entregaram o nosso terceiro bimestre, faltando 15 dias para a gente terminar o quarto bimestre. Então, foi, assim, uma perda grande de alunos, a gente vem discutindo com eles desde então e nada de sanar. Então, o ano passado, o que eles fizeram? Eles venderam, nós tínhamos um contrato de exclusividade aí na região, então eles venderam para uma outra rede, chamada aí Rede Decisão, o material. Então, nós cancelamos o contrato por causa disso. Aí nós comunicamos os pais que em janeiro... Nenhum pai recebeu, viu, comunicação. Nenhum pai. Mas tem comunicado, eu posso te Tá, enviar. por favor, enviar. por favor. Se ela não recebeu, algum problema no sistema, que ela não recebeu, mas foi enviado sim. Eu soube quando vim fazer a rematrícula. Ela está dizendo que soube quando veio fazer a rematrícula que o sistema ia mudar. Então, mas nós comunicamos via comunicado por inscrição. Agora, veja bem, o que é estranho em relação ao que a senhora está falando é o seguinte: toda publicidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, integra o contrato que vier a ser celebrado. É o que diz o Código de Defesa do Consumidor. A publicidade fala de uma escola bilíngue e o contrato não fala da escola bilíngue mais. Mas eles têm programa bilíngue sim. Eles têm 3 aulas de inglês por semana. Lá não. Lá não? Lá não? Lá não. Quantas aulas tem? Uma aula. Uma aula por semana? Então não é bilíngue. Não. Isso já é mentira. Não é mentira. Minha filha falou que é só de segunda-feira. O livro comporta... Tem o livro. Comporta de 3 a 5 aulas semanais. Não. Lá na unidade Três Corações, nós temos 3 aulas semanais, que é com a professora Isabela. Tem 3 aulas Não, semanais? a minha filha falou que não são 3 aulas, não. Você não recebeu o horário de aula? Não recebi nada. Nem comunicado, nada. Olha, Sim, é eu mesma que tenho acesso ao sistema. Como que você, então, organiza a mochila da sua filha semanalmente para as aulas? Ana Mary, acontece o seguinte, ela chega com as lições, tá? Que são cópias que ela tem que escrever no caderno, que não pode colar no caderno, são cópias. Inclusive, a Lei de Direitos Autorais não autoriza a escola a copiar material didático para entregar para os alunos como forma de resolver o problema da não entrega de material escolar. Mas a filha dela tem dito que ela só tem uma aula por semana. Celso, eles receberam ano passado, em comunicado, essa unidade, uma outra unidade que nós tínhamos na Vila São José, que a gente não ia mais ter o sistema bilíngue nessas 2 unidades. Por quê? Porque os pais não querem pagar a mais. Então, mas isso não está no contrato. Desculpe, vou voltar a insistir, porque o contrato é que rege a relação entre o prestador de serviço, que é a escola, e o consumidor, que é o aluno e o pai do aluno. O que nós temos aqui, um contrato que eu imprimi do tamanho certo, porque os caracteres estão infringindo a lei, vocês estão com um contrato que infringe a lei, o caracteres é muito pequeno, mas o contrato aqui não... O tamanho da letra é 12. O tamanho que vocês estão adotando, eu nem sei qual que é, qual que é a coisa, porque é tão pequeno que cria uma dificuldade para o consumidor, e isso que a lei proíbe, de ler, e aí acaba que as pessoas nem acabam lendo o contrato por inteiro. Aqui, ó, o contrato de 2015 tá, sistema SAI, tá aqui, programa bilíngue, tá? Edify, tá certo. Aqui tem. Agora, na cláusula 21 do contrato deste ano, vou pegar aqui a cláusula 21, já na cópia que eu fiz, e o colégio utiliza como metodologia ensino para o programa bilíngue do idioma inglês, integrante da matriz curricular, para os alunos da educação infantil e ensino fundamental. Está aqui. Né? Agora, não diz qual que é o sistema. Não diz qual que é o sistema que vai ser adotado. Fica sem sistema. Aí diz... E aí eu posso depois ter uma reunião com a senhora para a gente corrigir o contrato, faço isso gratuitamente, só que
que o seu jurídico tem que acertar esse contrato, está todo errado, e isso cria uma complicação, porque a escola pode ser autuada, dependendo do faturamento da escola, a dosimetria da multa, então, por conta de todas as irregularidades que estão nesse contrato. Agora, eu não estou aqui nem para discutir o contrato, nós precisamos resolver um problema emergente agora, que é o problema do material didático e das condições de higiene da escola que os pais estão reclamando. Higiene, eu realmente estou assim abismada em relação a isso, porque o material realmente é justo, porque a gente não recebeu o mesmo material. Então, mas não pode vender uma coisa que não tem. E outra coisa, o contrato obriga. Uma coisa que não tem. O contrato obriga a comprar o material didático sob pena de a criança não poder fazer a rematrícula. E isso é uma venda casada, a lei não permite isso, é uma venda condicionada. Nós mudamos para o sistema de ensino esse ano, por causa dessas questões que eu já te falei de contrato com a ARCO, nós mudamos para Somos Educação, que é o sistema do Ampli, a gente está brigando com eles, inclusive alguns pais realmente compraram em outubro com a gente, porque nós estávamos com uma campanha de descontos para esses materiais que ainda estava com contrato com a ARCO. Então, a partir do momento que a gente encerrou o contrato com a ARCO, todos os pais que compraram pelo colégio, a gente mandou uma lista. Eu estou brigando com eles desde janeiro por causa dessa entrega e eles não entregaram. Eu vou bater na porta deles, eu te acompanho na porta deles também, não tem problema nenhum. E aí nós vamos falar e eu faço questão de acompanhá-las junto com os pais, se os pais quiserem ir, até a empresa para que ela se responsabilize. A Somos, tá bom? Porque tá muito difícil para mim também. Eu já não tenho o que falar para os pais mais. Estou à sua disposição, segunda-feira nós vamos lá e a gente volta para mostrar o que aconteceu, tá bom? Tá joia. Muito obrigado, viu? Obrigada a você e eu já vou ver essas outras coisas também aqui com o administrativo e com o jurídico. Eu estou à disposição dos dois departamentos para a gente resolver os problemas, tá? Tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, gente, é o seguinte, vocês já viram aí, elas vão tomar as providências necessárias para deixar a escola sem os problemas que tem. Vou conversar com o departamento jurídico, com o administrativo, para corrigir o contrato, tá certo? Tá certo. E para que vocês sejam respeitados na forma do que a lei estabelece. E a gente vai lá, por favor, converse com as outras mães. Sim. Quanto mais mães nós tivermos lá na porta dessa empresa, da Somos, vai ser importante para resolver o problema. Sim. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Provisoriamente tá bom assim? Tá? Provisoriamente sim, né? Tá. Vamos ver se a gente resolve isso logo. Vamos resolver. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.